Boa tarde novamente, né? Acabamos de cumprimentar aqui. Bom, doutora, você está com a responsabilidade de trazer para mim aqui lá. Não precisa ser outro programa, daqui a um tempo você traz sobre os direitos de uma pessoa. Eu sei que isso aí geralmente é direito do consumidor, né? Mas também. Mas se puder trazer esse aqui, que não entra na tua área, que a tua mais é política. Mas se puder. Por exemplo, hoje o tema é filiação partidária. Sim. Confere? Sim. Para começar, o que vem a ser uma filiação partidária e por que ela é obrigatória aqui no nosso país? Primeiro, Euclides, boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa, né? Boa tarde a você novamente. A filiação partidária no Brasil, ela é obrigatória. No Brasil, nós não podemos ter uma candidatura avulsa, né? As pessoas me perguntam muito sobre isso. Sueli, eu posso ser candidato sem estar afiliado em um partido político? E não, na legislação brasileira não é permitido. Por quê? Porque nós temos lá na Constituição Federal a previsão de que filiação partidária é uma condição de elegibilidade. Então, se eu não tiver afiliado em um partido político, eu não consigo me lançar candidato no Brasil, porque é um requisito. Eu preciso levar a minha comprovação de que eu sou filiada a um partido político, aí no mínimo de 6 meses, para que eu consiga ser candidato no Brasil. Qual que é a importância da filiação partidária, aí no caso, para falarmos em democracia? É muito importante, Euclides, porque quando a gente teve lá a Constituição Federal de 88, né, que já está um pouquinho mais velha aí, mas a Constituição Federal, ela priorizou muito a questão dos partidos políticos para fazer com que as pessoas tenham essa agremiação e deu uma importância muito grande para os partidos políticos. E os partidos, eles têm diversos requisitos, né, eles não podem ser criados para atacar a democracia, para diversas coisas. Então, quando a gente pensa que uma pessoa vai se filiar num partido político, ela está contribuído de alguma forma com um regime democrático, participando de algo que a Constituição deu esse direito para ela, né? Doutora, aqui nós temos 2 casos diferentes, para quem tem mandato e quem não tem mandato. Existe algum período importante? Vamos falar agora 2026, no caso. Para quem já tem mandato, ele quer... eu não quero mais ficar aqui no João Dessa, eu quero ir para outro. Partido político, né? A gente até falou esses dias aqui sobre a janela partidária, mas é importante sempre lembrar, né, Euclides? Porque nós estamos no período da janela partidária e a janela vai até o dia 4 de abril. Inclusive, é o período que as pessoas têm... eu quero me filiar a um partido político para ser candidato. Tem até o dia 4 de abril para que se filie e consiga ser candidato ainda nessa eleição. Esse período da janela partidária já é para quem exerce um mandato eletivo. Então, os deputados federais, estaduais ou distritais, eles podem mudar de partido político dentro da janela partidária e não perde o mandato. Quem é vereador... Quem não tem mandato? Quem é vereador? Quem é vereador, nessa janela, ele não pode trocar de partido. Se ele trocar de partido, ele vai perder o mandato. Ou, se o partido fizer um acordo com ele, aí tudo bem, né? Mas a janela partidária desse ano de 2026, porque é uma eleição geral, é para os deputados federais, estaduais e distritais. Agora, vale ressaltar que, num caso do presidente desse partido concordar com a saída dele, tem legalidade? Aí tem tranquilamente. Eles podem... o partido pode requerer o mandato ou pode falar, não, a gente concorda que você vai embora e pode levar o mandato contigo, não tem problema. Pode fazer esse acordo. Tem um monte que está querendo sair, tem que mandar mesmo. Ô, doutora, deixa eu fazer uma pergunta aqui também. Por exemplo, se o candidato não está satisfeito, ele está sendo suprimido, querendo muita coisa do candidato. Por exemplo, eu fico, mas eu quero essa secretaria, eu quero que se me arrume isso, aquilo. Dá um direito dele brigar na justiça para poder sair? Se ele está afiliado no partido político, ele quer ser candidato e o partido quer proibir ele, ele pode buscar, mas aí assim, o direito dele vai... Se ele tem uma aprovação lá na convenção partidária, né, que começa a partir de julho, 20 de julho, começa o período de convenção partidária, vai até o dia 5 de agosto. Nesse período, se ele tiver uma aprovação e depois o partido dá uma rasteira nele, como a gente costuma dizer, ele pode buscar, dependendo, né, ali se ele tem toda uma programação, ele pode buscar judicialmente. Mas agora, nesse momento, ele tem que conversar com o partido. A doutora é muito boazinha, né, que ela falou rasteira, eu acho já bandidagem, mas tudo bem, você falou na palavra correta. Agora, doutora, tem alguém, hoje pela manhã surgiu um caso esse aqui, que tem um caso aqui em Paraná, que ele era do PL. Aliás, ele é do PL. Aí outro que não era, ele é vereador. Ele é vereador do PL. O outro é de outro partido, mas não tem mandato, então ele pode se filiar, desde que a legenda suporte e aceite. Sim. Esse que é vereador, ele tem por autonomia
o direito de concorrer, eu dei uma resposta, vamos ver se eu errei ou não. Eles têm que dar a vaga para ele ou cabe ao partido? O partido sempre vai definir, né, a direção partidária, mas quem já exerce mandato, ele tem meio que uma prioridade, ele tem garantia de que ele pode ser, até porque ele já tem um mandato ali que é do partido, então ele tem uma prioridade, digamos assim. Mas, suponhamos que há uma divergência partidária e tudo mais, ele pode ser que ele fique de fora, depende, né, o partido... Eu sempre falo que o importante é o diálogo, né, até porque sair candidato em um partido que você já começa brigando com as pessoas que estão participando com você, vai ter problemas, né? É bom sempre conversar, né, Euclides? Mas isso aqui no nosso país, aqui, o que nós vemos muito, as pessoas não concordam quase em se filiar. Parece que tem uma resistência contra isso, se confirma? É verdade. As pessoas hoje, elas têm... muitas pessoas não querem participar da política, não querem se filiar em um partido político, porque acham que a política é só algo com problemas, muito sujo. Mas eu sempre digo, Euclides, que nós precisamos fazer com que a política tenha pessoas boas. Então, para isso, nós precisamos se envolver com a política. Seja se filiando em um partido político, seja trabalhando com alguém, trazendo isso. É muito importante, né? Como a gente tem esse direito, nós conquistamos esse direito de poder ser candidato. As mulheres, por exemplo, né? Hoje os partidos políticos têm uma dificuldade muito grande em formar nominatas cumprindo a cota de gênero, que o mínimo, né, de 30% e o máximo de 70%. Isso é importante, que as pessoas tenham essa consciência de que participar da política é muito importante. Eu vejo a dificuldade de se arrumar candidata. Sim. Não sei porque a mulher hoje, esse país aqui, já comprovou que 58%, quase 60% são mulheres. 51,8%, salvo engano. Então você vê, olha a diferença. É muita coisa. E a gente não consegue, para arrumar uma mulher para ser candidata, tem que quase implorar para ela fazer. Muitas vezes pegam até só para cumprir a tabela, como é que diz, de número de mulheres que tem. Isso é preocupante, a mulher tem que ir mais. Pessoas boas que desanimam, deixam de ser, aí vai aquele que não vale nada e ganha eleição. Então, há necessidade das pessoas participar também. Você concorda isso das mulheres, que as mulheres têm que colocar mais o seu nome para apreciação? Sim, é verdade, eu concordo com isso. E aí, só que a gente tem um problema muito grande, né, Euclides? Os partidos políticos, eles têm que valorizar mais essas mulheres, tem que dar essa possibilidade. A gente vive uma violência política de gênero muito grande. Então, tem que dar a possibilidade para essas mulheres virem para os partidos. A gente tem grandes exemplos de mulheres que os partidos possibilitaram, né, fizeram que elas crescessem os nomes e tiraram votos, assim, estrondosos, né? Foram muito bem votadas. Porque precisa disso, precisa trabalhar, precisa fazer com que essas mulheres tenham um nome aceito e um nome conhecido, né? Suponhamos aqui que alguém queira ser candidato. A gente precisa levar o nome dessa pessoa, o partido precisa dar possibilidade para ela, fundo partidário, tem o FEFEC, fazer com que a campanha dela seja viável, né? Porque só lançar uma candidatura, na última eleição, Euclides, a gente teve, salvo engano, mais de 80 ações de fraude à cota de gênero em Rondônia propostas, porque os partidos lançaram candidaturas fictícias, né? A gente fala comumente, comum por aí, candidaturas laranjas, mas a gente usa mais no direito a candidatura fictícia. Então, isso é terrível, porque nós temos mulheres que estão sendo usadas para compor uma cota de gênero que a gente poderia ter mulheres que trouxessem crime, que trouxessem votos, né? E tem gente que perdeu o mandato dentro do partido e que, de repente, ela nem devia, mas acaba... E nós temos 2 vereadores ainda que estão pagando um preço. Não estou defendendo o vereador, não. O que eu estou dizendo é que entraram, colocaram lá alguém dono do partido, porque é essa outra pergunta que eu vou ter que fazer já. E acabaram prejudicando. Já vou fazer agora. Por exemplo, um partido, ele é feito com presidente, com diretoria, com equipe, tudo organizado. Mas muitos se acham donos do partido. E de fato e de direito eles são dono mesmo. Tem gente que negocia o partido. Eu tenho o partido e hoje virou rotina e virou novela isso aí. A maioria está vendendo o partido e tudo. Isso é terrível, né? Porque o partido não é de uma pessoa. Também eu acredito que a gente não tem isso tipificado na lei. Se eu vender o partido. Mas a gente sabe que, infelizmente, acontece. E isso não é bom, porque o partido é algo para eleger as pessoas democraticamente, haver um debate democrático. E na grande maioria das vezes, em muitos partidos, isso não acontece.
O que temos que fazer para as mulheres se entusiasmar mais na política? Fazer com que as pessoas que elas olhem para a política e pensem, lá é um ambiente saudável. Quando a gente vê um debate, por exemplo, no Congresso Nacional, não vamos nem falar aqui na Câmara nem nada, geralmente as mulheres são atacadas e são atacadas de uma forma diferente dos homens. Xinga-se elas por diversas coisas. As mulheres, né, têm diversas atribuições, por exemplo, as mulheres que têm filhos, às vezes tem que levar o filho para a plenária, e lá aí aquele griteiro, já imaginou, né, uma mulher pensar, eu vou levar meu filho para isso, não vou me envolver com política porque eu sei que não é fácil. E na grande maioria das vezes não tem um apoio dentro de casa, né? Eu ia dizer, o apoio em casa. É muito raro um marido ou um pai ou um irmão que apoie uma mulher a entrar na política. É muito raro isso. E a gente precisa desse apoio, né? Porque a mulher, querendo ou não, ela tem um compromisso muito grande, cheio de coisas, principalmente quem tem filhos, e ela precisa desse apoio, né? Eu posso te dizer que eu queria que a minha sogra participasse, que daí ela ia viajar e ia embora, viu? Quem pensa em disputar uma eleição em 2026? Dá um recado firme. Atenção aí! Né? Quem pretende ser candidato, e a gente tem muita gente aqui em Paraná, por exemplo, na região, que quer ser candidato, corre e se filia em um partido político. É muito importante que... Até quando? Até dia 4 de abril. Se você se filiar no dia 5 e não tiver uma filiação em um outro partido político anteriormente, não consegue ser candidato, porque o prazo mínimo de filiação partidária para ser candidato é de 6 meses. Então, até dia 4 de abril, mas se dia não... 4 é feriado aí, não é? Um sábado. Sim, mas consegue. Sexta-feira ela vai estar trabalhando. E aí a Justiça Eleitoral até dia 4 de abril. Tem que estar comprovado no partido político ali, né, a certidão, o documento que ele pediu a filiação partidária, e aí manda para a Justiça Eleitoral e tudo mais. Muito obrigado, doutora. Valeu, até mais. Me defende ali, doutora. Tá Me bom. ajuda ali, porque tá para sair um bullying aqui e eu não tive nada a ver com isso. Foi o Célio.